Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Aleluia. Gênesis capítulo 20. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Vamos para o 32 primeiro. Amém. Amém. E o ver abençoado. Glória a Deus. Amém. Gênesis 32. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. NA. Amém. Vamos ler juntos. 32, versículo 22. Amém? Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas filhas, servas e seus 11 filhos e transpôs ao val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem ao ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Amém, do amanhecer. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Pai, eu quero te louvar nessa noite, engrandecer e exaltar a ti, Senhor. Pai, eu te louvo por essa oportunidade, por este momento, pelo privilégio de ministrar a tua palavra, Senhor. Eu creio, Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor, Pai, tem uma palavra direcionada a cada um dos teus filhos, Senhor. Pai, use poderosamente a minha vida, toma os meus lábios, a minha mente, o meu coração, que não seja mais eu, Senhor, mas seja a direção do teu Espírito Santo, Pai. Senhor, eu peço perdão pelos meus erros, falhas, pecados, iniquidades e transgressões. Eu entrego a minha vida a ti, Pai, e o teu nome continua sendo glorificado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu colocar um fundo aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O André está trabalhando hoje, então não tem fundo, aí a gente tem que improvisar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Igreja, é uma palavra muito conhecida, mas eu quero trazer uma direção para vocês de forma diferente. É uma palavra que todos nós, de alguma forma ou de alguma maneira, nós já ouvimos ela. Mas nós estamos falando que Jacó, ele lutou com Deus. E ali ele foi tocado. Só que o fato dele ser tocado não é o que chama a minha e a sua atenção. É o fato dele querer não ser mais quem ele era. Então, para você e eu entendermos um pouco dessa palavra, ou um pouco desse contexto, eu queria que você voltasse alguns versículos antes. Volta ali comigo em Gênesis capítulo 25, para você entender, versículo 1 mesmo. Aleluia. NAA, pode ser, amém? Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no Gênesis 25, versículo 1. Não é isso? Então 21, perdão. Então aqui a anotação está errada, perdão. 25, 21.
Amém? 25. Gênesis 25, 21. Isso, olha lá. Ó. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele. E Rebeca, a mulher de Isaac, ficou. Vamos lá para você entender. Os filhos não estavam no ventre? Por que os filhos? Porque eram 2. Ok? Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. Presta bem atenção. Ela sentiu que tinha algo errado em seu ventre, porque creio que as crianças mexiam muito. E o que ela fez? Ela foi consultar ao e olha a resposta veio, versículo seguinte: e o Senhor lhe respondeu: duas nações, olha lá, está no seu, 2 povos nascidos de, e se dividirão, um povo será mais forte do que, peraí, um povo será mais forte do que, ok, olha lá, e o mais velho servirá o mais, e o mais velho servirá o mais moço. Então presta bem atenção, igreja. Isaac, ele foi diante ao Senhor, porque a sua mulher era estéril. E o Senhor operou um milagre ou não? Sim. Ok. E aí, 2 crianças nasceram em seu ventre. E essas crianças, elas não simplesmente seriam destinadas a ser somente 2 crianças, mas elas se transformariam em 2 nações. Então presta bem atenção. A mãe que está aqui, ou o pai que está aqui, ou os filhos que estão aqui, eu quero dizer algo para vocês nessa noite. Primeiro passo que vocês têm que se atentar: pai e mãe, se Deus permitiu que você gerasse um filho em seu ventre, é porque Ele tem uma promessa, Ele tem um propósito sobre a sua vida, e muito mais sobre a vida dos seus. Então os seus filhos não são um engano, os seus filhos não são um erro, porque Deus tem uma promessa sobre a vida deles. Porque aqui haveria 2 nações. Eu quero então primeiro que você já nessa noite já se atente naquilo que o Senhor vai fazer, e você precisa tomar posse da direção do que o Senhor tem para a sua e para a minha vida. Então eu já convido você a levantar a sua mão direita e dizer assim: ó, o meu filho é uma bênção, o meu filho é propósito, é projeto de Deus, o meu filho será uma nação, em nome de Jesus. Aleluia. Então você já precisa começar a declarar, você já precisa começar a profetizar, irmãos, porque o seu filho é uma bênção. Deus tem promessa, Deus tem propósito. Você não gerou um filho ou uma filha em vão, irmãos. Às vezes o seu filho ou sua filha faz parte do púlpito, está aqui para adorar, para servir ao Senhor, ou se afastou, ou se apartou, ou já não é mais um cristão, já não é mais um membro da igreja, mas você tem que falar: Senhor, o Senhor entregou nas minhas mãos, os filhos são herança do Senhor, ao qual o Senhor nos confiou. Então, Senhor, eu não quero meu filho perdido, eu não quero a minha filha perdida. Senhor, eu quero ele te servindo, eu quero ele te adorando, eu quero ele diante da tua obra, da tua justiça, da tua verdade. Você e eu precisamos ir diante ao Senhor. Pastor, mas você não sabe a peleja. Eu sei, irmãos, eu sei, mas eu sei também o Deus que nós servimos, que diz que não há nada impossível. Então você e eu precisamos acreditar, irmãos, porque somente Satanás vem para tirar os filhos e as filhas e os filhos do propósito de Deus. É somente eles, trazendo desânimo, trazendo a tristeza, trazendo a angústia, colocando a depressão. Mas você e eu precisamos tomar posse nessa noite, irmãos. Então haveria 2 nações. Igreja, para você e eu entender, quando nós lemos ali no capítulo 32, a Bíblia diz que Jacó, ele transpôs, ou ele atravessou o val de Jaboque.
passou os seus bens, e ali ele ficou só, porque ele queria que algo fosse mudado, que algo fosse transformado. Por quê? Jacó, ele tinha erros, ele tinha falhas. Jacó era ser humano, ele era ser humano. Quer ver? Vai comigo, abre comigo agora a sua Bíblia, um pouquinho mais à frente, Gênesis 27, versículo 1. Aqui está o início do contexto todo da mensagem, o início. Digamos assim, vamos supor que você está diante de um churrasco. Está começando a servir ali a asinha de frango, a linguicinha, o pãozinho de alho, para depois chegar no filé mignon. Mas já vai começando a saciar aí a sua fome. Amém? Amém. E depois do culto, se você quiser levar o pastor na churrascaria também, amém, glória a Deus. Oh, glória. Vamos lá, Gênesis 27, versículo 1. Vamos lá. Olha lá. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, filho mais velho, e lhe disse: meu filho Esaú. Respondeu: aqui és. Versículo seguinte: o pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Versículo anterior, o próximo, perdão. Amém? Pegue agora suas armas e a sua aljava e o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Olha agora, faça uma comida saborosa como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma, e eu abençoe você antes, que eu. Peraí, então tem algo aqui diferente. Se você parar para analisar, ali no próprio capítulo de Gênesis 25, não precisa abrir lá não, mais ou menos ali no versículo 27, 30, vai se dizer que Esaú, ele vendeu a sua primogenitura. Porque os primogênitos, irmãos, eles eram aqueles que eram abençoados para dar sequência nos bens, em tudo aquilo que era do Senhor, ou aliás, do seu pai. Ele herdaria tudo que era do seu pai. Mas Esaú, porque estava com fome, ele vendeu a sua primogenitura para Jacó. Jacó foi esperto e comprou a primogenitura. Ó, quer comer, quer saciar? Então vende a sua primogenitura. E ali assim ele fez. E Esaú, com fome, ele foi lá e o que ele fez? Vendeu a sua primogenitura. Irmão, se você parar para analisar, um dos primeiros primogênitos da Bíblia, Caim, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Se você parar para analisar, Ismael era primogênito, mas não foi o filho da promessa. Esaú não pôde tomar posse da sua primogenitura, porque ele a vendeu. Posso dizer algo para mim e para você nessa noite? Esaú era filho ou não era filho? Porque nós não podemos mais defender o nosso direito de filhos e filhas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não podemos mais negociar aquilo que é inegociável. O Senhor te chamou para ser filho, o Senhor te chamou para ser filha. Então, por Cristo nós somos adotados como herdeiros e cordeiros do Senhor, e nós não podemos negociar isso. Vocês estão entendendo, igreja? Amém. Então você e eu precisamos entender que quando o Senhor ele deu um nome de filho, Ele deu algo sobre nós, uma característica, aonde todos às vezes tentam, mas não conseguem, mas Ele nos adotou. E nós precisamos tomar posse disso. E isso só depende de mim, só depende de você, irmãos. Voltando lá no capítulo 27, versículo 4, Jéssica, põe lá para mim. 27, versículo 4. Aleluia. Gênesis 27, versículo 4. Aleluia.
Não quer ir? Está travando? Foi. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Ei, quem ouviu isso? Somente Esaú? Hã? Quem mais ouviu isso? Quem? E o que ela fez? Versículo 12. Põe lá, 11, mais específico. 11. Esse mesmo capítulo. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele. Então por quê? Porque aqui ela já estava denominando, aliás, ela já estava ordenando ele fazer o quê? A pegar a caça para o pai e receber a bênção como o primogênito. Mas Jacó não era o primogênito. Mas ele recebe uma ordem de sua mãe, e ele a questiona. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Ou seja, também Esaú tinha cheiro do campo, e Jacó não tinha cheiro do campo. Versículo seguinte: se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como? Presta bem atenção, coloca para mim em outra versão. Qual que você está aí? Põe na NVI. Olha bem, gente, aqui é o início daquilo que eu falei para vocês. Olha lá. Se o meu pai apalpar, vai parecer que estou tentando enganar. Estou tentando enganar. Fazendo de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Muitas pessoas chamam de enganador, falando que o nome dele era enganador. Não. Jacó, aquele que segura o calcanhar. Ele não era, ele foi chamado de enganador. Ele foi chamado de enganador. Mas o nome dele, Jacó, não é enganador. Jacó, aquele que segura o calcanhar, ou aquele que segura os pés. Então, para você e eu entendermos tudo sobre isso, irmãos, ele mesmo disse para a mãe que ele iria enganar o seu pai. E olha o que a mãe ainda continua fazendo de tolo, em vez de bênção, trarei sobre mim um maldição. Porque ele sabia que quem anda diante da palavra de Deus tem bênção. Quem faz aquilo que é errado tem maldição. E olha o que a mãe diz. Continue. Versículo 14. E foi, apanhou e nos trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como o seu pai apreciava. Não, Jéssica, versículo anterior, não tem? 13. Aleluia. A sua mãe então lhe disse: caia sobre mim essa. Caia sobre mim essa. Meu filho, faça apenas o que eu digo, vai e traga para mim. E ele foi e fez, irmãos. Ele foi e trouxe. Ele trouxe todo o alimento, ele trouxe toda a comida, ele trouxe toda a caça. E a mãe dele foi e preparou. E quando a mãe a preparou, deu para ele, e ainda um vestiu de peles de carneiro, para que quando o pai apalpasse, o pai achasse que era Esaú. Preste bem atenção, gente, nós estamos falando de uma pessoa que concordou com sua mãe de enganar o seu pai. Nós estamos falando de um erro que Jacó está cometendo. E nós sabemos que Isaac o abençoa. E o seu irmão, quando sabe disso, quando ele vai ao seu pai, ele descobre que o seu irmão, Jacó, roubou a sua bênção de como primogênito. O que ele faz? Ele faz um juramento. Quando meu pai morrer, eu vou matar este meu irmão. E sua mãe fica sabendo. E a sua mãe disse para que ele fuja da presença de seu irmão. E manda ele para Arã. E a sua mãe encaminha ele. Vai lá para mim. Capítulo 27. Versículo 42. Pode pôr na NVI agora, Jéssica. Quando contaram a Rebeca as palavras de Esaú, o seu filho primogênito, ela mandou chamar Jacó. E o seu filho mais novo lhe disse: Esaú, seu irmão, se consola com o plano de matá-lo. Ou seja, Esaú
vai te matar. Vamos conjecturar aqui, a Bíblia não diz isso. Ele disse para a mãe que a maldição cairia sobre ele. E a mãe disse, não, que não caia sobre ele, mas que caia sobre. Então por que ela não foi diante de Esaú? Falou assim, foi eu que mandei ele fazer isso. A Bíblia não relata isso, tá? Só estou dizendo. E falaria para Esaú que foi isso que Jacó fez, foi ela que mandou. Ela não fez. Mas ela, o que ela faz? Ela manda ele fugir. Versículo seguinte, 43. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fuja para a casa de meu irmão Labão. Peraí, Jacó não recebeu a bênção para ser abençoado? Agora ele não está sendo abençoado, ele está se tornando um fugitivo. Um fugitivo. Posso dizer algo para mim, para você, bem importante nessa noite? Tudo que contradiz a palavra do Senhor não torna a bênção, faz você se tornar um fugitivo. Tudo aquilo que as pessoas distorcem é pecado? É pecado. Ora ao Senhor, clama por arrependimento, vai diante da cruz, se conserta com o Pai e continue fazendo aquilo que Ele chamou para você fazer. Agora não, irmã, Deus não, se importa sim. Se importa sim. Nós sabemos que Deus, Ele puniu o povo por conta que somente Davi quis fazer um censo. Então Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Então nós precisamos alinhar os nossos propósitos diante da palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Irmãos, eu estou querendo trazer uma realidade para mim e para você, porque Jacó era ser humano como eu e você. Ele fez tudo aquilo que a mãe falou, ele vendeu, ele tudo que de errado ele poderia fazer, ele fez, irmãos. E quando ele chega em Padã-Arã, 28, versículo 1, Jéssica, coloca ela para mim. Olha lá, então Isaac chamou Jacó e o abençoou e lhe ordenou, não se case com uma mulher cananeia, ou seja, se case com as parentes, ou com as mulheres, ou com as filhas dos seus tios, com as mulheres que habitavam ali na casa do seu tio. Mas ali tinha duas mulheres, Lia e Raquel. E a primeira a qual ele vê quando ele chega é Raquel, e ele se encanta por ela. E passado um determinado tempo, aproximadamente um mês, versículo 10, Jéssica, 28, 10, pode deixar aí, eu estou correndo com os versículos porque o contexto hoje ele é muito extenso, até eu chegar na onde é a mensagem. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã, versículo 11. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras do local, colocou sobre a cabeça para deitar-se. Versículo 12. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pelo qual os anjos desciam e subiam e desciam. Versículo 13. Acima dela em pé estava o que lhe disse, ou seja, Deus disse a Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de o seu pai e o Deus de darei a você a sua descendência, a terra do qual você está deitado. Versículo seguinte: os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste. Versículo próximo, aleluia. E eu estou com você, olha lá, e eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e o trarei de volta à terra, e não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Não presta bem atenção. Quando há uma promessa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, e você se prontifica a fazer, Ele está contigo.
está comigo e Ele está com você. Olha bem agora o versículo seguinte, aqui eu quero chamar a sua atenção para este versículo. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Olha agora, com muito o quê? Ele disse: temível é este lugar, e não é outro senão a casa de Deus, está à porta dos céus. Olha lá. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se cedo e pegou a pedra que havia posto sobre a cabeça, colocou em pé com uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Continua, Jéssica. E deu àquele lugar o nome de... Embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Aqui é onde as pessoas fazem encontro com Deus, face a face, Peniel. Eles usam esse versículo para isso. Porque Jacó teve um encontro com Deus face a face. Só que Jacó, irmãos, quando ele entende que ele precisa continuar a caminhada, ele faz um voto. E ele fala: Senhor, se o Senhor for comigo, eu serei fiel contigo em tudo, até nos dízimos. Mas não é isso que eu quero com o texto. Tudo que eu quero que você entenda nessa noite é que Jacó, ele fez muitas coisas que eram mal aos olhos do Senhor. Mas quando ele foi determinado a fazer o que era certo, automaticamente o Senhor esteve. O Senhor esteve. Então o que eu e você precisamos fazer nessa noite é se posicionar e fazer aquilo que é certo, porque o Senhor vai estar conosco. O Senhor vai estar conosco. Para ganhar um pouquinho de tempo, Jéssica, já vai lá para mim no 29, versículo 1. Então Jacó seguiu viagem e chegou à terra dos povos do Oriente, ou seja, a cidade ali onde seu tio habitava. Qual passa para mim? Agora vai no versículo 15. Quando então lhe disse: será que vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Olha qual é o salário de Jacó, olha o que ele quer, passa. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e da mais nova Raquel. Versículo seguinte, olha o que ele vai dizer agora. Lá, Lia tinha olhos verdes, mas Raquel era bonita e atraente. Versículo 18, como Jacó amava Raquel, disse: trabalhei para o Senhor 7 anos, em troca de sua filha a mais. Mas nós sabemos que quando ele vai e ele ganha a filha, não era Raquel que estava com ele, era Lia. E aí ele vai e fala para Labão que ele vai trabalhar. Aliás, Labão fala para Jacó trabalhar mais 7 anos por Raquel. Presta bem atenção, irmãos. Jacó perdeu 14 anos de sua vida. Jacó perdeu 14 anos de sua vida. Por quê, pastor? A mãe tinha falado: vai para a terra de seu tio e case com uma de suas filhas. Por que ele pediu para trabalhar para o tio para se casar por elas? Automaticamente ele casaria. Ele poderia ter poupado pelo menos uns 7 anos, ele poderia ter poupado. Porque os filhos e as filhas se casavam entre parentes naquela época. Mas ele, tão cheio de si, querendo fazer aquilo que ele achava que agradava os olhos dele, ele pede para o tio trabalhar em troca de sua filha. E o tio mais esperto o deixa. Irmãos, presta bem atenção. Aquilo que nós projetamos, ou aquilo que nós determinamos, até mesmo se a gente não orar para pedir a direção do Senhor, nós podemos retardar ou prolongar os dias das nossas bênçãos. Elas podem demorar de tomar posse sobre as nossas mãos, ou de nós tomarmos posse sobre elas, por conta da nossa vontade de obter somente o resultado, ou o objetivo. E sabe aqui o que eu quero chamar a atenção para mim e para você? Porque hoje os filhos são imediatistas, e tudo que eles puderem fazer para tentar
burlar ou para tentar driblar o pai e a mãe para obter algo, eles fazem. Até se possível, eles mentem. Somente para obter algo. Mas você, filho, e você, pai, ou você, mãe, você pode tentar trazer o teu filho para a realidade. Porque se ele não aprender que tem um tempo para ele receber todas as coisas, ao mesmo tempo que ele receber a bênção, ele pode desperdiçar. E você, mãe ou pai, fica agoniado. Ai, eu quero dar isso para meu filho, eu não tenho como, eu não tenho isso, não tenho hora. Não, ai, falta isso, falta aquilo. Não, ora ao Senhor, porque se for da vontade de Deus, Ele vai entregar sobre as suas mãos para você abençoar a vida do seu filho. O que nós precisamos fazer, irmãos, é saber esperar o tempo certo do Senhor. Precisamos disso. Necessitamos disso. Olha bem, eu preciso ganhar tempo. Jacó, irmãos, ele ficou lá 14 anos trabalhando pelo seu tio. Chegou um determinado tempo que ele pagou os 14 anos. O tio e ele foi fazer um acordo para agora ele começar a trabalhar para obter recursos. E o tio tentou ser mais esperto do que ele, mas um anjo visitou Jacó em sonhos e deu uma direção de como ele faria com os cabritos, com as ovelhas, para que ele pudesse se enriquecer naquele período. Pastor, mas nós vimos um tema: terapia, mentoria ou Evangelho de Cristo. Isso, é isso mesmo. Por que, irmãos? Porque a nossa necessidade tem feito nós fazermos terapia, buscar mentores, mas estamos esquecendo do Evangelho de Jesus. Pastor, o senhor é contra a terapia? Mas uma terapia que ela não tem os conceitos e os princípios bíblicos, ela se torna vazia. Um mentor que ele abre mão dos princípios da palavra se torna vazio. Não adianta você buscar uma terapia onde a pessoa vai te instruir pela experiência de vida dela, ou pela experiência de estudo. Vai chegar um determinado tempo que você vai estar vazia novamente. Um mentor que tentar te dar um objetivo para você ser um grande empresário, ou conseguir grandes recursos, no momento escasso que Deus sacudir a palmeira ou a figueira, você vai ficar vazio. Pastor, Deus não faz isso. Faz, irmãos. Houve 7 anos de abundância, mas também teve 7 anos de escassez. E no tempo da escassez, como que você faz isso? A palavra te orienta, a palavra te direciona. Então nós precisamos estar posicionados para verdadeiramente viver o propósito de Deus. Abre para mim, Jéssica, em Oséias capítulo 12, versículo 3. Eu preciso ganhar tempo. Tinha muita coisa para falar, mas não vai dar. Oséias 12, versículo 3. No ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão, e em seu vigor lutou com Deus. Versículo 4. E ele lutou como anjo e o venceu. Chorou e implorou o seu favor. Ele o encontrou em Betel e ali conversou com ele. Ou seja, presta bem atenção, irmãos. Aqui a palavra está dizendo que ele decidiu. É eu e você que precisamos decidir aonde precisamos ser mudados, aonde precisamos ser transformados, ou que precisamos ter renunciado. É somente nós, irmãos. Eu quero trazer uma direção para mim e para você, para que você não venha sair fora do propósito, do objetivo de Deus. Tem uma pessoa que eu admiro muito, uma pastora, e um dia eu, no início da caminhada, eu ministrando a palavra, Deus me deu uma direção para ela, e eu falei assim: Deus manda te chamar de pastora e não de mentora. E ela foi para o lado de mentora. Hoje ela não está exercendo nem a mentoria, nem o pastoreio. Por quê?
quê, irmãos? Porque faz aquilo que é fora do propósito de Deus. Igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que nós precisamos, todos os dias, é buscar os princípios da palavra do Senhor. Se Deus te chamou para ser um terapeuta, você vai ser um terapeuta. Se Deus te chamou para ser um mentor, você vai ser um mentor. Mas se Deus te chamou para pastorear, irmãos, você precisa ser pastor. Não adianta você querer inverter as coisas. Não adianta a gente tentar fazer aquilo que Deus não determinou, aquilo que Deus não mandou, porque no momento exato você vai entrar em crise. E só entra em crise quem não quer ser mudado, quem não quer ser transformado, quem não quer obter as bênçãos do Senhor de forma justa, de forma correta. Irmãos, todos aqueles que têm se posicionado, todos aqueles que têm ouvido a voz do Senhor, esperado o tempo certo, o momento certo, a hora certa, têm sido abençoados, irmãos. Se você parar para analisar aqui, ó, é bem simples, é bem simples. Se você perguntar para vários irmãos aqui que foram abençoados, porque decidiram ouvir a palavra do Senhor, eu vou usar a Grace aqui como testemunho. A Grace tinha uma época que ela estava desesperada. Ela tinha um inventário, né, Grace, para sair, e queria o inventário de qualquer jeito para comprar um carro, para comprar um carro, para comprar um carro. Foi ver carro, tentou financiar carro, nada dava certo, e isso não acontecia. Deus proveu um serviço para o Vitor, que eles compraram um carro à vista. E assim outros mais, irmãos. Quantas bênçãos Deus tem dado para pessoas que têm parado para ouvir a palavra e a verdade, a vontade dEle, que não tem saído do propósito do Senhor. Esses dias eu testemunhei aqui a Selma, que se posicionou, está fazendo aquilo que é certo, tem sido bênçãos, não somente aqui, mas também no serviço dela, irmãos. E Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você para exercer o princípio da vontade dEle sobre a face da terra. Você e eu temos que entender que você não é somente filho, você não é somente filha, mas você é um agente dos céus sobre a face da terra. Mas a depressão tem te tirado do propósito, a tristeza tem te tirado do propósito, a angústia tem te tirado do propósito. Ana, eu quero falar algo para você, especificamente para você. Começa a fazer um propósito com Deus, porque Ele quer entregar algo nas suas mãos que é grande, não é pequenino. Ele vai te dar toda a estrutura. Se precisar trazer uma pessoa para ser o suporte financeiro, Ele vai trazer. Mas começa a colocar o projeto que Deus colocou no seu coração. Não é para a morte. Não é para esquecer. Ele tem algo grandioso sobre a sua vida nesse projeto. Isso vai alcançar muitas pessoas. O Senhor está falando comigo. Você precisa acreditar. Ele vai te dar todo o suporte. Comece a clamar, comece a apresentar ao Senhor. Você vai ver o que Ele vai fazer sobre a sua vida. Você e eu precisamos tomar posse nessa noite, irmãos. Nós não podemos mais ficar apáticos. Sabe, buscando ajudas em homens e mulheres, é necessário, mas se não tem o princípio de Cristo, irmãos, não tem proveito. Hoje uma irmã me mandou uma mensagem assim: pastor, que ministração poderosa, irmãos. Quando eu vejo que alguém está entendendo o propósito de Deus, irmãos, eu estou falando, Senhor, as pessoas estão entendendo a sua vontade, não é a minha, mas é a sua vontade, Deus. Mas somente vai viver isso aquele que decidir lutar, aquele que decidir falar assim: Senhor, eu ainda preciso ser mudado, eu ainda preciso ser transformado, Senhor, ainda há algo estranho habita em mim, ainda há algo fora do teu propósito. Você e eu precisamos se lançar diante do Senhor, irmãos. Você e eu precisamos querer. Pastor, então não tenho que fazer terapia? Não estou dizendo isso. Mas se você não quiser gastar dinheiro, se você quer buscar uma
normalmente ela te escuta, mas ela não te orienta. Mas Deus, Ele te escuta e Ele também te orienta. Aleluia. Ele também te escuta e também te orienta. Abra comigo em 1 Pedro 5,5. Pode pôr aí, minha Jéssica. Eu não vou apontar, mas o Senhor me fala de 7 pessoas. 7 pessoas aqui dentro que precisa tomar posse desse versículo aqui hoje. 7 pessoas. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos lá, eu quero que você pegue a chave aí, ó. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno o exalte. Sabe aquele que já bateu? Quer ser exaltado? Olha, as pessoas falam assim, ó uma mentira aí, ó. Os humilhados serão exaltados. Tira. Humilhem-se diante da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele se exalte. Aleluia. Glória a Deus. Quer ser exaltado? Se humilha aos pés do Senhor. Glória a Deus. Olha agora, ó a chave aí, ó a vitória. Lancem sobre Ele todas as suas Ansiedades. Não. Lance sobre Ele todas as suas Ansiedades. porque Ele cuida. Você. Peraí. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é mentirosa, ela é verdadeira. Mas você e eu temos lançado aos terapeutas. Não estou descredibilizando, não, irmãos, é necessário. Mas você já experimentou lançar primeiro aos pés do Senhor? Já experimentou? Lançar aos pés do Senhor? Lançar aos pés da cruz? Porque Ele cuida de. Vira para o teu irmão que está ao teu lado e diga assim, ó: Deus cuida de você. Mais alto, Deus cuida de você. Não, repita para ele: Deus cuida de você. E você Deus cuida de você, irmão. Você e eu precisamos entender sobre isso. Mateus 11, versículo 28. Pastor, mas o que tem a ver essa palavra com Jacó? Deus cuidou de Jacó quando ele decidiu fazer aquilo que era certo aos olhos do Senhor. Enquanto você for, eu estarei contigo, até o dia que te trarei de volta. E Jacó teve medo quando foi o opressor voltar. Jacó teve medo. Quantas vezes eu e você temos medo? Mesmo no dia que Deus mandou ele voltar, ele teve medo. Se quinta-feira eu preguei sobre a viúva de Sarepta, para fazer um pequeno bolo, ou pão, o que quer que seja, para o profeta, ela não teve medo. Ela foi ousada. Quer vitória? Seja ousado na presença do Senhor. Aleluia. Olha lá. Venham a mim todos vocês que estão Cansados. Peraí. Todos vocês que estão Cansados. e sobre Carregados. e eu os Aliviarei. é a noite de se chegar a Ele. Aleluia. É a noite de você falar assim: Senhor, eu tiro essa tonelada que está sobre as minhas costas. Sabe quando tem vezes que você não anda mais assim, ó? Você está andando assim, ó. Quer identificar um crente? Ele não anda assim, ele anda assim. Por pior que seja a luta e a batalha que ele está enfrentando. Porque ele sabe que Deus está com ele em todos os
momentos. Aleluia. Então é noite de você não abaixar mais a sua cabeça e você levantar a sua cabeça. Amém? Amém. Abra comigo em Provérbios capítulo... Aliás, vamos em Josué, capítulo 1, versículo 5. Então vocês entenderam, irmãos? Se os terapeutas te derem essa instrução, como nós lemos, continue. Mas somente aquele que vai tirar o fardo e aliviar é o Senhor. Não existe outro. Amém? 1:5. Ó, ninguém poderá resistir a vocês todos os dias de sua Vida. assim como estive com, Moisés. estarei com, Você. não deixarei nenhum abandonar. Então peraí, Deus esteve com Jacó, Deus esteve com Moisés, Deus está com Josué, e Deus também disse lá no livro de 1 Pedro que Ele está conosco. Aleluia. Então Deus está conosco. Continuando, versículo 6. Seja forte e, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Olha lá o próximo versículo. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, além dele saber que Deus estava com ele, ele foi obediente à palavra de Deus e à direção que Moisés deu. Aos pais, eu quero falar algo aqui nessa noite. Quer que o teu filho te obedeça? Seja obediente à voz do Senhor. Aos filhos, quer ter sucesso na sua vida? Honre seu pai e a sua mãe, para que não te cause coisa mal ou pior. Não honra o pai e a mãe, não tem sucesso. Aos pais, quer ser os grandes líderes dos filhos? Olha a liderança do Senhor. Moisés olhou a liderança de Deus, seguiu os princípios da palavra e instruiu Josué nos princípios da palavra. Filhos, ouve os seus pais. Pais, instrua os teus filhos no caminho da verdade. Amém? Amém. Continuando, passa lá, Jéssica, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você Prosperará. Peraí, tem uma promessa aqui. Medite na palavra de dia e você prosperará e será bem Sucedido. Precisa de um mentor melhor do que esse? Não. Medite na palavra de dia e você será bem sucedido. Provérbios capítulo 2, versículo 2. Estou caminhando para o final da mensagem, irmãos. O grupo de louvor já pode se pondo aqui. Se você der ouvidos ao quê? E inclinar o seu coração ao Entendimento. basta. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, olha o que diz o versículo: se buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, olha o que o Senhor diz: então você entenderá o temor do Senhor e achará conhecimento De Deus. Está aqui. Quem tem mais conhecimento, o mentor ou Deus? Deus. Os grandes mentores, aonde eles buscaram conhecimento? A palavra. Quer ser bem sucedido? Medite na palavra de dia, que o Senhor achará, e que você achará o conhecimento de Deus. Não existe grandeza maior do que os conhecimentos do Senhor. Salomão foi bem sucedido porque o que ele pediu para o Senhor? Saber o Senhor quer essa sabedoria para você nessa noite.
O Senhor quer dar sabedoria para você nessa noite. Tiago 1, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, versículo 5. Então você entendeu. Se porém algum de vocês necessita do quê? Sabedoria. Peça quem? A Deus. E a todos com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será? Lhe será? E tem sabedoria. Quer ser sábio? Procure o Senhor para ser o seu mentor. Porque você vai achar sabedoria. Quero concluir a palavra aqui. Nós falamos sobre a terapia para você lançar a ansiedade ao Senhor. Nós falamos sobre conhecimento. Conhecimento vem de Deus. Os mentores, os grandes mentores, todos eles são cristãos. Porque eles buscaram o princípio da palavra. Mas tem algo que transforma a minha e a sua vida até o fim dos tempos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Eu quero que você já levante-se dando glória a Deus aí, bem alto. Eita Deus. Irmãos, venho lembrá-los, ou lembrar-lhes, o evangelho que anunciei a vocês, ao qual vocês receberam, e no qual continuam firmes, por meio deles vocês também são? Por meio deles vocês também são? Se retiverem a palavra, assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão, antes de tudo, entreguei a vocês que também entreguei a vocês também o que? Que Cristo morreu pelos nossos, segundo as Escrituras, e o que foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia. Posso dizer algo para você? Você quer que Deus seja com você igual ele foi com Jacó? Eita Deus. Toma posse da cruz de Cristo nessa noite. Aleluia. Porque os seus pecados ele levou da cruz no Calvário. Quer ser bem sucedido? Busque conhecimento do Senhor. Sabe o que o Espírito Santo fala ao meu coração nessa noite? Sabe por que às vezes você não está avançando? Por conta do sentimento de culpa. Então você não lançou os seus pecados ao Senhor. Hoje nessa noite é noite de mudança, é noite de transformação, irmãos. Ei, Jacó ele lutou. Jacó guerreou até o amanhecer. E o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. E Israel hoje é uma grande nação. Aleluia. Glória a Deus. Tem se achado pequeno demais. Mas você pode se transformar em uma grande nação. Amém. Aleluia. Você pode se transformar em um grande pregador, um grande Glória a missionário, Deus. um grande empresário, um grande empresária. Você pode se tornar um terapeuta cristão. Você pode se tornar um mentor cristão. Mas nunca se esqueça do Evangelho da cruz de Cristo. Amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus, já não quero ser igual a mim, Senhor Jesus, põe em mim meu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser curado, Senhor, porque tudo que há dentro
A Silvia, minha esposa, Aleluia. foi dependente de ansiolítico Grande Deus. ou antidepressivo por 7 anos. Grande Um Deus. dia ela acordou, ela falou assim: eu não nasci tomando remédio. Amém. E ela nunca mais tomou remédio. Glória a Já faz Deus. quanto tempo? Hã? Você parou? Agora em maio faz 1 ano que ela nunca mais tomou nenhum antidepressivo. Aleluia. Esse é o Deus que fez na vida dela, pode fazer sobre a sua vida. Glória a Deus. Toda a estrutura de mídia, de transmissão ao vivo aí que vocês veem, eu nunca pedi para o Miguel. Ele fez porque ele achou que era necessário. Se tornou um obreiro da casa do Senhor. Amém. Quem já veio nos estudos aqui e vê a Maria Rita citar versículos bíblicos, sem mesmo ler a Bíblia? Glória a Deus. Somente a direção. Amém. Assim Deus quer fazer na vida de vocês. Ei, não estou falando de um dia, estou falando de uma pessoa que tomava remédio por 7 anos e não começou a tomar por prescrição médica, porque se achou necessário, Glória a Deus. mas ela confiou. Um dia ela tomou uma decisão, ela levantou e falou: eu não nasci tomando remédio e nunca mais tomou remédio, vai fazer 1 ano agora. Teve lutas? Teve lutas. Você não teve vontade de pegar o remédio de volta? Mas ela confiou no Senhor. Amém. O que você precisa fazer é só confiar no Senhor. Amém. Seja sincero. Eu quero que você apresente a Deus o que você quer que Ele mude nessa noite, ou o que você quer que Ele faça nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Se você está com a sua família, os filhos aí, os adolescentes, fique perto dos seus pais. Eu queria que você ficasse perto dos seus pais nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero os filhos junto com os seus pais. Glória a Deus. Aleluia. Se está só a sua família aí, não tem os filhos, fique junto. Eu quero que você dê as mãos. Glória a Pastora Deus. Rose, fica aqui com a irmã Rosângela aqui, ó. Eu não quero ninguém sozinho aqui nessa noite. Vai ali junto também, Silvana. Ali, vai com a Priscila ali, ó. Jane, aí com a Priscila. Amém. Já ficou com a missionária Valéria aí. Amém. Vai ali. Amém. Não quero ninguém sozinho. Isso, Angélica, cuida do André. O André é bênção do Senhor sobre a sua vida. André, está sozinho aí? Amém. Glória a Deus. Selma, já estende a mão para ti aí também. Amém. Miguel, Maria Rita, você está com os adolescentes aí? Amém. Com a Natália aí? Amém. Glória a Deus. Paulinha e Mara junto aí? Amém. Irmã Maria também. Tem alguém sozinho aí? Ricardinho, vem cá, meu amado. Vem cá, estende a mão para mim. Vem cá. Dona Dina. Dona Dina está com o Daniel ali, ó. Daniel já está cuidando dela. Profeta. Eu quero que você invista sobre essa pessoa que está ao seu lado. Eu sei que eles já começaram o louvor dizendo: renova-me, Senhor. Mas eu quero fazer algo diferente. Eu quero que você comece a profetizar sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua filha, sobre quem está ao seu lado. Eu quero que você comece a dizer assim, ó: quero que valorize você é tão importante para de ficar sofrendo angústia e dor. Esse seu complexo inferior que vai cair por terra hoje. Diga a ele: eu venho falar. Rei do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis.
declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda Ele, aleluia! Aleluia. Eu creio, irmãos. É rapidinho, eu só quero dar 2 recados. Ó, terça-feira o nosso estudo. Pode se sentar, amém? Pode acender as luzes. Terça-feira o nosso estudo, às 20 horas. Está sendo bem. Aliás, às 19 horas e 45. Não perca, está sendo bênção de Deus, né? Essa semana aí nós fizemos um sorteio. A Grace ganhou o livro. Depois eu preciso mandar o vale livro para você ir lá buscar, né? Tem sido bênção, irmãos, tem sido sobrenatural, né? Me chamou muita atenção, né? A Jane, a irmã Maria e a Fátima ali, né? Trouxeram aquela dinâmica junto com a Grace, do contexto que eu tinha falado, né? Elas foram, pesquisaram e trouxeram a profundidade. Irmãos, eu estou impactado com o que Deus está fazendo, bem? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por hora, o nosso culto de mulheres, que seria sábado, ele está cancelado. Por quê? A gente precisa ajustar algumas coisas, tá? Assim, nós vamos voltar a fazer, mas não será agora já nesse sábado. Por quê, irmãos? O que acontece? Nós fizemos uma reunião e eu pedi para que algumas coisas seguissem numa linha de raciocínio. E não é que não seguiu, mas eu vi que lá na frente, ou no sábado, dali em diante, a gente iria voltar pelo foco anterior. Não era o foco anterior que nós queremos. Então nós só vamos separar essas aí, né? E logo vamos estar. Então vocês mulheres estejam orando aí, porque isso é bênção para a vida de vocês, amém? Glória a Deus. Então assim, é só uma pequena pausinha aí, só para a gente ajustar mais algumas coisas e também levantar mais algumas pessoas juntos para estar nos ajudando, amém? Glória a Deus. Então é somente por isso. Domingo que vem tem balé? Domingo? Não? Amém? Quinta-feira, irmãos, nossos cultos também estão sendo bênção, né? Não perca, vem. Tem muitas pessoas que estão sendo abençoadas nos cultos de quinta. Está sendo bênção do Senhor. Não perca, tá? E ó, eu dei início às orações todos os sábados, das 5h30 às 7 da manhã. Pastor, mas 5h30 é muito cedo. Se você quiser vir às 6, se você quiser vir às 6h30, se você quiser vir às 10 para 7, você tem a vontade. Você chegou aqui na hora de... Amém. É o seu momento de oração. Irmãos, foi sobrenatural que Deus fez nesse sábado. Foi sobrenatural. Amém? Então venha que você também vai viver o sobrenatural do Senhor. Amém? Fique de pé, nós vamos dar a bênção apostólica. Está começando a chover, não precisa ir embora não. Fique em paz, né? Amém? Casa do Senhor. Amém? É sua também. Amém? Coloque as mãos sobre o seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por este culto, por esse tempo precioso, Pai, pela Tua palavra que veio ao encontro aos nossos corações. Por isso eu te peço agora, leva os teus filhos em paz, em segurança, dando uma noite de descanso abençoada, Pai. Eu profetizo uma noite de bênçãos, de milagres. Eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor tem para fazer sobre a vida de cada um deles. Livra eles do homem sanguinário, da bala perdida, do fraudulento, de tudo aquilo que afasta eles diante da Tua presença e diante da Tua vontade, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor, Pai, vai derramar bênçãos e milagres sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, ó, deixa eu falar. Se precisar de carona aí para ir embora, nós estamos aqui, nós vamos dar ajuda. Não vai sair na chuva não, se molhando. Aí você fica gripado, semana que vem você não vem no culto, você perde sua bênção, né? Então cuida da sua saúde em nome de Jesus. Amém? Faça assim com as vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Assim seja. o amor de Deus Pai, Assim seja. a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com vocês hoje para todos sempre. Uma igreja linda e bonita que vai morar no céu diz: Amém.